E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o que é a aba. Digamos assim, eu descobri que meu filho é autista e o que eu devo fazer? Primeira coisa que a gente deve fazer é o que é a aba, o que a gente deve fazer, quais são os profissionais que a gente deve procurar. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o professor Júlio Kobe, eu sou doutor em comunicação, também tenho um filho autista e eu vou tentar falar nesse vídeo aqui quais são as informações que eu gostaria de ter recebido lá na época do diagnóstico. Não se esqueça de dar um like no vídeo e curtir o canal, assim, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdos novos para falar sobre esse tema. ABA é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência que estuda justamente o comportamento humano e ela vai nos ajudar muito a ensinar crianças com autismo. Mas ela também é subdividida em diversas outras coisas. Por exemplo, quando a gente tem uma criança muito novinha, a gente vai ter que fazer aba naturalística, certo? Então o aba ela vem do behaviorismo, que é o estudo do comportamento humano. E isso vai nos dar diversos embasamentos para a gente conseguir ensinar uma criança com autismo. Então digamos assim, a criança tem 2 anos, ela não fala, ela não aponta. E a partir dessas informações básicas, o profissional vai começar a fazer pequenos testes com elas para ver quais são as coisas que ela já sabe, quais são as coisas que ela não sabe, para saber quais são os conhecimentos que ela já tem e o que ela precisa adquirir. Dentro do ABA vai ter diversos métodos para conseguir ensinar as coisas que são necessárias para a vida de uma criança, para ela poder falar, por exemplo. A gente vai ter 2 grandes estratégias de ensino dentro do ABA. Uma dessas estratégias é a aba naturalística, que vai tentar ensinar para as crianças a partir das próprias brincadeiras. Coisas de interesse que a criança tem e na própria brincadeira da criança a gente vai ensinando ela. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente explicando a aba naturalística. Já por tentativas discretas, a gente vai quebrar o comportamento em diversos micro pedaços, digamos assim, e vai ensinando aos pouquinhos. Normalmente esse é conhecido popularmente como a aba de mesinha, que a criança fica sentada numa mesinha, mas nem tudo é feito disso, sendo ensinada a certas atividades. Mas isso é uma forma bem genérica que eu estou falando aqui. Vai depender também muito assim, do desenvolvimento da criança, se ela vai fazer a aba naturalística ou se ela vai fazer por tentativas discretas. Normalmente o processo, essa criança é novinha, ela vai começar com estratégias naturalísticas e depois ela vai partir para tentativas discretas. Tudo isso tem que ser do agrado da criança, a criança precisa se divertir na hora que estiver aprendendo. Vocês também, quando começarem a pesquisar, vocês vão ouvir falar no modelo Denver. O modelo Denver também é uma estratégia de aba naturalística, só que é um modelo patenteado, feito especificamente para crianças mais novas também, com uma série de abordagens que são bem interessantes e que funcionam também para crianças mais novinhas. Então isso vai depender muito do diagnóstico da criança, da fase que a criança está, da idade de desenvolvimento que ela tiver, que vai ser escolhido, mas certamente vai ser dentro do ABA. E eu gostaria que tivesse me falado lá no início, seu filho precisa fazer ABA, assim a gente não perde tempo, porque existe uma janela de aprendizado para certas coisas que é mais curta. O ABA ele vai ser feito com uma intensidade bastante grande, assim, com várias horas, porque é necessário uma série de repetições para a criança ir aprendendo. Vê que no começo sempre se fala em intervenção ABA, com mais de 15 horas, 15, 20, 30, 40 horas, claro, de acordo com o diagnóstico, de acordo com o que o médico falou. E a partir disso diversas coisas vão ser aprendidas. Então a gente tem o básico para uma criança autista, que é começar a fazer ABA com intensidade. E o ABA é totalmente focado em evidências, ou seja, tudo que a criança for fazer vai ser anotado para ver se ela está aprendendo. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Se você quer ensinar para uma criança um comportamento, por exemplo, de bater palmas, você vai oferecer algo para ela que ela goste para fazer o bater palma em troca. Então isso de oferecer algo que ela gosta tem que ser algo que seja reforçador. Pode ser algo que a criança goste, como cosquinhas, um brinquedo, qualquer coisa que ela goste que reforce que o comportamento vai acontecer de novo. Então esse conceito do reforçador é muito importante, porque sempre a gente vai oferecer algumas coisas de início para a criança para que ela faça aquilo que a gente está pedindo. Então esse comportamento de bater palmas também vai ter que ser reforçado com alguma coisa. Pode ser um reforço social também, dependendo muito da fase que cada criança está. Uma coisa muito importante é que todo esse estudo em cima da criança é de coisas que tem a ver com ela, diretamente com ela. Todo o estudo vai ser individualizado na criança.
Caso ela ainda não saiba bater palma, a gente vai dar uma ajuda total, ou seja, a gente vai pegar as mãozinhas da criança e vai fazer ela bater palma. Com o tempo a gente vai diminuindo essa ajuda até que ela bata palma sozinho e aprenda a ouvir o comando bater palmas e a fazer algo que está sendo pedido. Então o ABA vai muito de ensinar diversos detalhes de coisas que a criança precisa. O que normalmente a gente se preocupa é justamente com a fala da criança, né? Mas para falar ela precisa aprender uma série de comportamentos que são muito importantes, como por exemplo, apontar, olhar, ouvir e entender o que está se ouvindo. Então a aba ela vai mapear todos esses comportamentos que a criança não sabe fazer e a gente vai anotando o progresso dela numa folha de registro para saber quais são os comportamentos que ela já aprendeu e quais são os comportamentos que ela ainda não aprendeu. Isso eu estou falando em linhas bem gerais. Todos esses conceitos que eu estou falando aqui de uma forma genérica, depois vocês vão precisar aprofundar para saber detalhadamente de cada um deles, porque todos eles são importantes. A gente sempre tem que avaliar qual é o ambiente que a criança está inserido, qual é as coisas que estão acontecendo antes e imaginar quais são as coisas que vão acontecer depois também. Então todas as habilidades que a criança precisa aprender em termos comportamentais vai ser ensinado pelo ABA, o ABA vai tentar mapear e ver qual é o progresso da criança. Cada criança vai ter um plano de ensino individualizado, que é justamente saber quais são as coisas que ela consegue já fazer, quais são as coisas que ela precisa aprender, quais são as coisas que ela precisa manter no seu repertório social, no seu repertório comunicativo. Tudo que está em déficit a gente precisa ensinar para as crianças, para que durante essa intervenção, que acontece quando a criança é mais nova, que ela recupere os atrasos em relação ao que é esperado para a idade dela. Então o ABA é essa ciência que vai tratar justamente de todos esses detalhes, mas é muita coisa para se aprender. Então a gente deve sempre tentar ver primeiro, assim, a criança tem autismo, ela precisa fazer ABA. Então a gente vai procurar profissionais para justamente começar o ensino delas e a partir disso todo o mapeamento desse ensino vai sendo feito e vai sempre se atualizando. É muito importante também lembrar que quando a criança é mais nova, a plasticidade cerebral vai ajudar nesse processo. Então, quanto mais cedo começa uma intervenção ABA, melhores são os prognósticos da criança. Então, no próximo vídeo eu vou começar a esmiuçar um pouco mais esses conceitos. O que é um reforçador, o que é o ambiente, o que é o comportamento, quais são as coisas que a gente precisa saber para poder ensinar uma criança. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui embaixo que mais tarde a gente, se possível, responde. Um abraço e até o próximo vídeo.